O Exército definiu modelos de armas liberadas após decreto do presidente Jair Bolsonaro. Os fuzis seguem restritos às forças de segurança, mas as pistolas automáticas .45 foram liberadas, por exemplo. E para falar mais sobre esse assunto, gentilmente atende ao nosso convite aqui no Jornal da Manhã, o advogado especialista em segurança, ativista da questão das armas, Benê Barbosa. Tudo bem, doutor? Como vai? Bom dia, muito obrigado pela gentileza. Bom dia meus amigos da Jovem Pan, em especial meu amigo Bruno. Bom, deixa eu perguntar, daqui a pouco o Bruno vai te fazer uma pergunta, mas eu pergunto, essa questão dessa definição do Exército, o senhor acha que fica contente, é um retrocesso, é um avanço? Bom, vamos lá, uma pequena correção necessária, tá? O que foram definidas não foram os modelos de armas, né? Foram os calibres que são permitidos hoje para o chamado aí cidadão comum, para o civil, né? Então a gente sai de uma restrição que ia no máximo até o calibre 380, que é considerado um calibre fraco para você utilizar para legítima defesa, né? Para autodefesa, e a gente parte aí para a possibilidade de calibres mais efetivos para você utilizar em armas destinadas à defesa, entre eles aí o 9mm, o 40 e o 45. A questão do fuzil, né, de novo, não é a questão do armamento, mas é a questão do calibre, né? O que não foi liberado foi o calibre 5.56, que é o calibre normalmente utilizado por fuzis como o AR-15 ou o T4 aqui da Nacional Taurus, né? Esse calibre não foi... E daqui a pouquinho a gente retoma o contato, perdemos o contato. Ô Bruno, quer falar alguma coisa? Aliás, você conhece bem o Benê, ele é um ativista nessa questão, muito polêmico, muitas vezes, né? Mas a polêmica, importante. A polêmica daquilo que o Benê diz é porque foi alguém com coragem de se colocar de forma franca e sempre aberta ao debate para defender o direito às armas. E essa é uma discussão importante para o Brasil. Até os anos 90, a regulação para quem quisesse ter posse de arma, até o porte de arma era completamente diferente daquela que existe hoje. A partir do governo Fernando Henrique, é que esse endurecimento das regras começou a ser feito com os resultados que nós temos hoje. O Benê voltou, se quiser já complementar com uma pergunta, Bruno. Bora, mas o Benê acho que estava complementando a resposta dele a respeito dos calibres, né, Benê? Nós tivemos um travamento aqui, eu não sei até onde eu tinha ido. Você pode me dizer, Bruno? Você estava explicando, no caso do fuzil, a diferença dos calibres, né? Que é a informação que se deu. Então, assim, o fuzil não foi liberado. Por que ele não foi liberado, né? Porque o calibre 5.56, ele segue como restrito, né? Às Forças Armadas, às Forças Policiais e, obviamente, aos criminosos que não obedecem lei nenhuma e têm acesso a todo tipo de calibre, né? Então não é o tipo de armamento que foi proibido, e sim esse calibre especificamente, esse e outros calibres próprios ou específicos para fuzis. Benê, bom dia. A respeito desse projeto que está em discussão aí na Câmara, os pontos desse projeto, com base na lei em vigor, nas normas em vigor, qual é a sua avaliação que você faz? É ruim, é pior, melhora? Com base no que nós temos hoje, é uma melhora, né? Mas ainda está longe de ser o ideal, né? É claro, né, que a ideia de uma lei ideal, ela é muito etérea, né? Ela é muito subjetiva, né? O que é ideal para mim pode não ser para você, pode não ser para outras pessoas. Você imagina, então, você fazer isso para que saem milhões de pessoas. Claro que sempre vai haver um ou outro ponto de discordância, como eu tenho nesse relatório apresentado pelo deputado Alexandre Leite, né? Há ali 4, 5 pontos que deveriam ser revistos, entre eles, né, manter a discricionalidade da Polícia Federal para a emissão do porte, que é bom sempre lembrar, aquela autorização para a pessoa armada, andar armada. Eu acredito, né, que o ideal é sempre você não ter a discricionalidade. Por quê? Porque isso acaba sempre ensejando aí questões subjetivas, decisões pessoais daquela autoridade. Então, eu acredito que tenha que haver critérios, óbvio, mas esses critérios sempre têm que ser objetivos, né? A gente não pode ter leis personalíssimas, né? Aquela assim, o meu vizinho conseguiu o porte porque ele é mais bonito que eu,
né, ou porque ele tem um padrão de vida melhor que eu, que hoje, na prática, é o que acontece. Tanto é que Brasília, né, é a região do país onde mais há portes de armas emitidos. Né? A gente deve imaginar por quê. A respeito ainda desse ponto que você mencionou, que é a comprovação da efetiva necessidade. Quer dizer, aliás, é o que está em vigor, né? O projeto do governo retirava essa comprovação, como você falou, fica a pessoa que faz o pedido, fica refém daquela que está, da autoridade que vai decidir. Em termos de critérios objetivos, nesse caso, o que deveria ser feito para que se cumprisse, para que se tivesse algum tipo de controle, mas com critérios objetivos, e que a pessoa que fosse lá fazer o pedido não ficasse refém de ser ou não mais ou menos bonito? Olha, dentro do que a gente tem de possibilidade hoje, a gente tem que sempre falar no possível, né? A política do possível, não tem outro jeito de trabalhar, né? Eu acho que eu aceitaria critérios como critérios objetivos bons, né? Idade mínima de 21 anos, como deveria ser, como era no passado, né? Não possuir nenhum tipo de histórico criminal ou histórico de violência, né? Não possuir um histórico de problemas mentais, de problemas psicológicos, né? E comprovar saber utilizar corretamente essa arma. Isso para o porte, né? Lembrando que, embora isso, né, e todo mundo, realmente, isso, a pessoa tem que comprovar tudo isso. Grande parte dos estados americanos hoje, grande parte não, mas uma boa parte dos estados americanos hoje liberaram, entre aspas, completamente o porte. Ou seja, na ideia deles é o seguinte: se você pode comprar uma arma de fogo, eu não tenho como não permitir que você porte essa arma. Como sempre, né, os arautos do apocalipse saíram gritando histericamente que isso ia gerar um morticínio, que ia ser todo mundo dando tiro em todo mundo, briga de trânsito, toda aquela história que a gente cansa de ouvir no Brasil. E mais uma vez, nada aconteceu, né? Se você pegar as estatísticas que existem lá, né, de pessoas que, com o porte legal de arma, né, cometeram algum ato infracional ou algum crime, você vai ver que isso não representa nem 0,01% das ocorrências, né? Ou seja, o cidadão que porta legalmente uma arma, que se preocupa em ficar dentro da legalidade, ele está muito longe, né, de cometer um crime. Benê, você já há muito tempo se tornou um ativista do direito às armas, e parte do seu trabalho é esclarecer exatamente o que significa esse direito às armas, e que uma legislação diferente dessa seria basicamente e também um retorno àquela legislação antes dos anos 90, quando o Fernando Henrique Cardoso, no seu governo, começou a endurecer as regras. Portanto, a sua defesa pelos direitos às armas não significa que todo mundo vai ter arma, isso vai virar um faroeste. Aliás, o faroeste, como você diz no seu livro, era menos perigoso do que o Brasil de hoje. O que me leva a fazer aquela piada, é que quando se pede para comprovar a efetiva necessidade, basta dizer que mora no Brasil. Mas o que eu queria que você dissesse, para a gente encerrar essa entrevista, é a defesa que você faz do direito às armas, que é diferente de dizer que isso vai resolver o problema de segurança pública, que são dois assuntos completamente distintos. Isso, exatamente. Então, assim, primeira coisa, né, ninguém está inventando nada, né? Vocês estão querendo criar uma cultura armamentista no Brasil. Isso é uma afirmação absolutamente falsa, né? Na realidade, quem criou uma cultura, né, que nem cultura virou, né, desarmamentista de uma forma obrigatória, né, e superficial e artificial, foram eles, quando instituíram o desarmamento no Brasil, né? Tanto é que o resultado do referendo foi claramente contrário a esse tipo de ação, né? O Brasil sempre conviveu com armas de fogo e conviveu muito bem, né? Isso nunca foi um problema, né? Aí, de repente, entre aspas, vira um problema a partir da década de 90, né? Obviamente não é a questão, o problema não são as armas, o problema é a impunidade, o problema é uma série de fatores que a gente conhece muito bem e que muitas pessoas se negam aí a aceitar como verdadeiros, né? Ninguém está propondo aqui, né, que se armem indiscriminadamente as pessoas, que as pessoas andem armadas pelas ruas como quiserem, né? Não é nada disso, né? O que a gente busca aqui é o quê? Né? É determinar, né, a possibilidade, né, de que, se a pessoa quiser, né, dentro dos critérios legais, ela possa ter, e até mesmo, se for o caso, portar uma arma de fogo. Não é esse oba-oba
que eles querem imputar a gente. Ô Benê, só para a gente fechar nossa conversa, o Augusto Nunes tem uma questão. Diga, Augusto. Eu concordo com o Benê, queria acrescentar o seguinte, eu quero ver se ele concorda aí comigo. Eu só não vejo preocupado com esse negócio aí, a bandidagem, né, Benê? Porque esses têm armas, têm como adquirir, não tem problema nenhum, quer dizer, é uma preocupação que vem de quem não sabe lidar com armas, nunca soube lidar. Porque quem lida com armas sabe direitinho evitar riscos, problemas com crianças em casa. Isso é tudo bobagem. É para exercer o direito de legítima defesa. Né? Exatamente, né? Isso é a coisa mais simples do universo. Né? Quando é que no Brasil, aliás, não só no Brasil, mas em praticamente qualquer lugar do mundo, um criminoso, ou seja, alguém que está, né, burlando a lei, né? Se preocupa com a legalidade dos seus atos? É óbvio que não, né? Ele vai continuar não se preocupando, né? Eu fiquei estarrecido hoje com algumas matérias em jornais, eu já esperava por isso, né? Dizendo que agora os bandidos vão ter acesso a armamento que eles não tinham. Pelo amor de Deus, né? Em que país esse pessoal vive? Né? Não deve ser no Brasil, né? Porque assim, no Brasil que eu conheço, o bandido sempre teve acesso a todo tipo de armamento até restrito às próprias forças policiais. Né? Então, hoje, nenhuma força policial, por exemplo, no Brasil, usa o calibre 50 de metralhadora, né? E os bandidos utilizam. Por quê? Porque eles não precisam pedir autorização para o Exército, como as próprias polícias precisam pedir. Né? Então, isso é o óbvio do óbvio. Benê Barbosa é advogado, especialista em segurança pública. Mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Bom fim de semana. Até a próxima. Eu que agradeço. Um grande abraço para todos vocês. Muito obrigado pela oportunidade.